Boa noite a todas, todos e todes. Para mim é uma honra muito grande, professor, estar aqui nessa reunião da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, conversando com pessoas tão importantes na defesa dos direitos humanos. Tem aí, inclusive, pessoas que estão trabalhando na ponta, né, como a querida defensora da execução penal. Professores pesquisadores que eu guardo profunda admiração, agradeço imensamente a vocês, em nome do professor Jorge Cerejo, que fez o convite. E a minha resposta não poderia, claro, ser outra. Eu me chamo Felipe Lourenço, sou, agora recentemente, muito feliz de informar, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições e Sistema de Justiça da UFMA. Sou graduado em Direito também pela UFMA, pós-graduado em Ciências Criminais pela Uniamérica, pesquisador do NUPEC, também sou associado do IBCCRIM, onde faço parte lá da primeira turma do Programa de Mentorias do Instituto. Sou um homem cisgênero, branco, gay, casado e, acima de tudo, um pesquisador militante engajado no enfrentamento dos problemas reais que atingem a população LGBTQIAP+. Hoje eu estou aqui para tratar do tema que está aí no slide, né? São os parâmetros para atendimento de travestis e transexuais em situação de privação de liberdade. E esse é um tema de pesquisa que tem me acompanhado aí já há algum tempo. É um tema que eu considero bastante relevante para a comunidade LGBTQIAP+, é que falo em comunidade, mas sem querer apagar, obviamente, as diferentes vivências que estão contidas nessa sigla, dentre elas as vivências trans, que é que eu vou falar hoje. Então, para mim, falar desse tema com vocês é como se fosse o meu prêmio, né? O meu pódio. A gente que é pesquisador, a gente se sente assim muito querido quando encontra pessoas que querem ouvir sobre o que a gente está pesquisando, trocar experiências. Então, para mim, foi um convite realmente bastante honroso, que me deixa feliz de ver essa pauta tendo espaço aqui na nossa rede. Como me comprometi antes também, tá, professor? Hoje eu trouxe algumas sugestões para compor a Carta de São Luís, voltadas para a população LGBTQIAP+, e privação de liberdade, principalmente para as pessoas trans, e ao final gostaria também de apresentar. Ainda antes de começar, eu quero fazer menção a dois grandes professores e amigos que me inspiram como pesquisador e que tiveram fundamental participação em todos os achados que eu vou apresentar hoje. São os meus orientadores, o professor Dr. Paulo Fernando Soares Pereira e o professor Dr. Tiago Alisson Cardoso de Jesus, que inclusive faz parte aí da rede. Então, vamos lá. As minhas pesquisas, elas se voltam principalmente para a atuação do judiciário, né, em específico no controle da política de acolhimento de LGBTQIAP+, em privação de liberdade. Eu estudo principalmente os discursos das decisões judiciais que tratam dessa temática e eu busco compreender o que leva as instituições do sistema de justiça a serem tão omissas com relação aos problemas vivenciados por essas pessoas no cárcere. Isso porque há pouco tempo atrás, o Fantástico, apesar das polêmicas que o programa, quando foi ao ar, teve, conseguiu dar uma visibilidade maior para esses problemas, né? E daqui a pouco eu explico quais são esses problemas, mas isso me levou a refletir na época o seguinte: mas o Brasil não tem nenhuma política pública voltada para as pessoas LGBTQIAP+, em privação de liberdade? E a resposta é sim, né? Nós temos uma política voltada para essa população. Aqui nessa primeira parte da exposição, vou tentar explicar melhor que política é essa, que reflete os padrões mínimos para o atendimento de pessoas LGBTQIAP+, em privação de liberdade, e quais são os problemas dessa política, principalmente em termos de normas, para a vivência principalmente das pessoas trans. Junto com isso, eu pretendo sempre trazer algumas discussões do campo prático, a partir de dados concretos produzidos, para a gente ver o que realmente acontece nas unidades prisionais Brasil afora. Então, vamos lá. Como política pública, a gente pode pensar que um atendimento diferenciado para as pessoas LGBTQIAP+, em privação de liberdade, teve como precursora, e aí eu coloco logo no começo, os princípios de Yogyakarta, que é no plano internacional. A primeira versão desses princípios ela é de 2006 e são fruto de um painel de especialistas em direitos humanos reunidos em Yogyakarta, na Indonésia, quando eles adotaram por unanimidade princípios que refletem a maneira mais razoável de aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Aqui a gente já pode refletir sobre um problema específico relacionado ao direito das pessoas LGBTQIAP+, que é a ausência de leis e tratados específicos sobre essa temática. Eu vi no site do Congresso Nacional, acho que ano passado, uma reportagem muito interessante que dizia que o Congresso Nacional Brasileiro não aprova leis para LGBTQIAP+, desde 1988. E lá considerava, então, a Constituição Brasileira como essa primeira lei e a única lei importante para esse movimento, nesse sentido de voltado especificamente para essa população. O que de fato é, né? O fato é que, no Brasil, os movimentos específicos em prol desses direitos, eles começaram por volta da década de 70, ainda na ditadura, inclusive o grupo Gay da Bahia, o GGB, ainda hoje existe, né, dessa época. E desde então, nós não tivemos nenhuma lei aprovada no Brasil que possa se dizer que é uma lei sobre direitos humanos homossexuais ou transidentitários,
que são as categorias que eu gosto de utilizar. Temos algumas menções, algo do tipo, principalmente vedando discriminações em leis como o ECA, né, a Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas nenhuma lei que seja específico para a temática LGBTQIA+. No cenário internacional é o mesmo problema. Apesar de existir um forte movimento, principalmente agora na América Latina, para a criação de uma convenção sobre direitos sexuais, tudo ainda é bastante incipiente quando se trata do apoio dos Estados nacionais para a aprovação de um tratado como esse. E aí, quando eu estou nas minhas leituras, pensando sobre cidadania sexual, por exemplo, uma cidadania que foque também nesses aspectos de gênero e sexualidade, eu fico me perguntando se esse é o maior problema atual para os direitos dessa população. É claro que a existência de leis específicas sobre esses direitos humanos é importante, né? Como diz lá Rita Segato, legislar sobre direitos humanos é importante porque ajuda a colocar os nomes, né, as categorias na boca do povo. Uma norma, diz a professora Rita Segato, quando ela é bem formulada, ela contribui para esse propósito da reflexividade, né? Instala uma nova referência moral na sociedade, para quem sabe um dia aí represente a moralidade dominante. Só que eu me alio também às reflexões de Rita Segato de que talvez a produtividade de uma norma não seja tão grande se a sociedade, principalmente as instituições do sistema de justiça, não estão dispostas a abraçá-la. E é um pouco do que a gente vai ver aqui hoje com relação a essas normas de atendimento à população LGBTQIA+, no cárcere. Onde eu estava discutindo essas coisas, inclusive o professor Tiago Alice, ele lembrou dos versos lá de Carlos Drummond de Andrade, né, de que as leis não são tudo, já que os lírios não nascem da lei. E hoje a gente vai ver isso bem de perto, sobre o viés da vivência trans, a quem se negligencia tanto as leis quanto também as práticas. Como eu estava falando, os princípios de Yogyakarta não são exatamente um tratado. E aí a gente entra nessa discussão sobre hard law, soft law, porque esses princípios, em termos jurídicos, são considerados de soft law, né, para a parte dominante do jurídico, ou seja, eles não têm uma aplicação imediata, eles não nascem direitos propriamente ditos, já que não são exigíveis internamente nem internacionalmente. Eles teriam apenas um poder, que aí os doutrinadores chamam de poder do embaraço, né, the power of embarrassment, ou a mobilização da vergonha, né, o power of shame, o que significa que cabe às instituições aplicá-las ou não, que vai mudar é que essas instituições, quando não aplicam, ela passaria aí por essa vergonha, entre aspas, internacional. Na minha visão, no entanto, esses termos serviriam apenas como desculpa, né, por não comprometimento com os direitos humanos. Eu sigo uma visão que tem bem menos adeptos entre os juristas, mas aí a gente tem alguns professores no Brasil, como o professor Mazzuoli, e que luta para mostrar, por exemplo, que os princípios de Yogyakarta tratam de padrões mínimos sobre direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, que foram baseados em tratados internacionais de direitos humanos do sistema onusiano, né? Esses princípios vêm, por exemplo, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é vista aí como costume internacional. Então, se os princípios de Yogyakarta se baseiam nesses documentos, e esses documentos são exigíveis internacionalmente, os princípios também são exigíveis internamente e internacionalmente. Essa é a minha visão, mas, infelizmente, ainda é uma visão minoritária dentre os juristas. Eu peço desculpa por essas digressões, mas que elas são importantes para que a gente entenda a precariedade que se dá, não só no Brasil, como também internacionalmente, para os direitos dessa comunidade. Vamos lá ver o que diz o princípio 9º de Yogyakarta. Lá nesse princípio, e aí a gente tem aí no slide, isso em 2006, tá? Se preceitou que os estados teriam que evitar a exposição dos sujeitos LGBTQIAP+, sob sua custódia a risco de violência, fornecer acesso adequado à atenção médica, assegurar na medida do possível que participe das decisões relacionadas ao seu local de detenção, assegurar que as visitas conjugais desses sujeitos sejam concedidas isonomicamente, proporcionar o monitoramento dessa política pública e implantar programas de treinamento e conscientização a todos os sujeitos envolvidos com as instalações prisionais sobre os padrões internacionais de direitos humanos. No plano nacional, a primeira tentativa de se implantar essa política, que está no plano internacional desde 2006, foi por meio da Resolução Conjunta número 1 de 2014. Então, alguns anos depois, o Conselho Nacional de Política Penitenciária, juntamente com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, fazem essa resolução conjunta, que acolhe as recomendações dos princípios de Yogyakarta e reconhece os direitos de transexuais e travestis, por exemplo, de serem chamadas pelo seu nome social, de continuarem recebendo os seus respectivos tratamentos hormonais, de vestirem-se e usarem os seus cabelos de acordo com suas identidades de gênero, tudo isso dentro das unidades prisionais. A resolução ela também obriga a União, os Estados-membros, nos presídios masculinos, essa resolução lá em 2014 obrigava apenas os presídios masculinos a reservarem espaços de vivência específicos para a população LGBTQIA+ encarcerada. Essa é aí a principal inovação dessa resolução,
né, fruto de experiência que já vinha sendo feita em alguns estados, como na Paraíba, e que se convencionou chamar de ala LGBT. Né? Outra obrigação imposta, mais importante, que eu penso eu, foi também a de fazer a transferência das mulheres transexuais que estivessem nas unidades prisionais masculinas e assim quisessem para as unidades prisionais femininas, né, onde os homens transexuais também deveriam ser acolhidos em virtude aí dos riscos à violência. Como nós vamos ver, mesmo sendo de 2014, essa resolução hoje, em 2021, 2022 já, né, ainda não foi cumprida, continua sem ser cumprida. A reportagem do Fantástico, que acho que foi 2019 ou 2020, inclusive mostra um pouco disso, né? A gente vai ver isso na prática judiciária, através de alguns exemplos que eu vou trazer. E em 2019 e 2020, a gente teve 2 acenos importantes também do judiciário para o fortalecimento dessa política pública. Eu falo em aceno porque a gente vai ver que essa política pública ela já existe internacionalmente desde 2006 e nacionalmente desde 2014. Então, não faltava nada para que ela fosse aplicada, senão a boa vontade das instituições, o que, infelizmente, a gente vai ver através dos dados, não ocorreu. Mas, em 2019, a gente teve a DPF 527, que discute a constitucionalidade dessa política pública, e o ministro Barroso, o relator, deferiu uma medida cautelar para determinar que todas as mulheres transexuais femininas que assim preferissem, fossem transferidas para as unidades prisionais adequadas ao seu gênero. Olha, é uma mulher trans, ela tem que ser presa, tem que ser acolhida em uma unidade prisional feminina, de acordo com o seu gênero, obviamente. Apesar de ser óbvio, não é o que acontece. Agora, no ano passado, né, em 2021, a medida cautelar ela foi ajustada para também reconhecer o direito dessa transferência para as travestis. Essa autonomia da pessoa trans ela é importante, porque nem todas as mulheres trans e travestis, por exemplo, querem mudar de unidade prisional. Muitas querem ficar perto dos seus maridos, por exemplo. Lembro até da dissertação de um pesquisador sobre o tema, o professor Hamilton Passos, que faz justamente essas reflexões. Né? Ele colocou, inclusive, como título, uma ala para as travestis, gays e seus maridos. Muitas pessoas trans querem continuar nas unidades prisionais masculinas, no entanto, com a segurança e a sua dignidade garantidas, né? Com a continuação dos seus tratamentos hormonais, uma ala especial, e que não sofra violência, onde não seja estuprada, podendo continuar com seus cabelos longos, com suas roupas femininas, recebendo tratamento adequado, recebendo visitas conjugais, etc. Em 2020, a gente também teve no Judiciário outra iniciativa importante, que foi a resolução número 348 de 2020 do CNJ, e aí já o último ponto aí do slide. Foi ajustada também esse ano, né, quer dizer, no ano passado, 2021, e que trouxe algumas novidades em relação à resolução de 2014. Ele pegou a resolução de 2014 e deu uma melhorada. Trouxe, por exemplo, definições mais adequadas sobre as categorias que envolvem essas letras LGBTQIAP+, inclusive deixando expresso que os direitos das pessoas trans independem de qualquer cirurgia e são extensíveis a todas as pessoas trans exclusivamente por meio de autodeclaração. Também coloca como obrigação para os magistrados a tarefa de diligenciar, se assim as pessoas trans quiserem, né, pela retificação dos seus documentos pessoais, para que sejam adequados aos seus gêneros, e também traz uma previsão de tratamento para as pessoas intersexo, que tinham sido invisibilizadas na resolução de 2014. Né? E aí as pessoas intersexo deverão ser indagadas pelo juiz sobre o lugar em que preferem cumprir as suas penas. A resolução também traz como novidade, essa do CNJ, mais nova, a extensão desses direitos para os adolescentes em privação de liberdade, que era um problema que a gente tinha, que era a exclusão dos adolescentes do sistema infanto-juvenil dessa política, né? É claro que essas iniciativas da cúpula, aí, vamos dizer, do judiciário, elas são importantes. Só que, como eu já falei, os problemas na política pública de atendimento às pessoas LGBTQIA+, não se devem à falta de normas, porque as normas já existiam no cenário internacional desde 2006 e nacionalmente desde 2014. Inclusive, já bastante tardiamente, né? Já agora na década de 2010. O problema tem sido mesmo na aplicação dessas normas. E aí vamos ver os números dessa política. Aqui passa o slide. Aqui a gente vê primeiro os números produzidos pelo Executivo. Esses não foi eu que produzi, mas o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um relatório foi divulgado em 2020 e traz esses dados que foram colocados aí. Apenas 3 mulheres transexuais estão em unidades prisionais femininas, outras 163 mulheres trans estão em unidades prisionais masculinas, e das 508 unidades prisionais masculinas, apenas 106 delas possuem as chamadas lá alas LGBT. Né? É que, com relação ao acesso à hormonioterapia, por exemplo, e outros procedimentos específicos de atenção à saúde, esse, na quase totalidade dos casos, ou são inexistentes nas unidades prisionais participantes da pesquisa, ou haviam sido descontinuadas por mudanças de gestão. E esse é o cenário. Mulheres trans e travestis em privação de liberdade junto com homens,
cisgênero, sem local específico reservado nessas unidades para essa população e sem atendimento à saúde também adequado. E aí, quando eu olhei a primeira vez para esses dados, eu lembro que eu passei alguns dias me perguntando, mas a gente não tem uma resolução que obriga que essas coisas sejam feitas? Então, por que o judiciário não está obrigando que seja feito? E aí, por isso que me veio essa vontade de olhar pelo judiciário. Será que essas pessoas não estão acionando o judiciário em busca dos seus direitos? Essas eram as perguntas que me levaram às pesquisas lá no começo, e ainda com uma certa ingenuidade, né, de que tínhamos um excelente sistema de justiça para todo mundo, um certo encantamento por essa ideia mais liberal de direitos humanos. E eu posso dizer que, graças a Deus, as deusas, as autoras feministas me salvaram. Eu quero apresentar alguns dados que eu produzi durante algumas pesquisas, ora com o professor Tiago Alisson, ora com o professor Paulo Fernando, ora com ambos, e que são abordagens que a gente considera inéditas com relação a essa temática, porque até então o judiciário não tinha ganhado tanta atenção, pelo menos nesse sentido mais de produção, não só qualitativa de dados, como também em produções quantitativas, né, sobre o encarceramento de pessoas trans. Eu vou mudar aqui para trazer algum desses dados. Aí tem uns dados que eu produzi com o professor Tiago. Nós fizemos o levantamento dos julgados do STF e do STJ que tratassem da aplicação dessa política de acolhimento entre 2014 e 2020, quando foi a data da busca, e a gente encontrou STF e STJ, apenas 6 julgados que tratavam da temática, que é um número muito pequeno para a Corte Superior. Foi um do STF e 5 do STJ. Todos os processos que se encaixaram nos parâmetros aí que a gente estabeleceu, pelo menos até aquele momento, não tinha ainda qualquer decisão colegiada. Na verdade, na exceção de um HC analisado no STJ, que deferiu uma medida liminar para fazer a transferência de uma travesti privada de liberdade para a unidade prisional feminina, todos os demais julgados selecionados dizem respeito a decisões monocráticas que negam seguimento aos processos alegando problemas de natureza processual formal. E esse é um problema que eu fui percebendo que se repetiu em todas as minhas pesquisas do tipo no judiciário, que é o da não decisão. Mesmo na maioria dos casos, tratando de HC, pessoas trans que denunciam situação de tortura, estupro, ausência de tratamento de saúde, xingamento transfóbico por parte das pessoas que trabalham na unidade, desrespeito à identidade de gênero, mandando, às vezes, os funcionários mandam cortar o cabelo, obrigam que se corte o cabelo das pessoas trans e travestis, desrespeito ao nome social, violência por parte de outras pessoas presas. Todo tipo de violência dentro desses ambientes são processos que trazem todas essas mazelas que a gente conhece no sistema prisional, de maneira ainda mais agravada por conta da transfobia e da homofobia também. Mas o que o judiciário fazia era não decidir. Então, imaginem, do lado de fora dos presídios, o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans do mundo, né? E no cárcere, como diz o professor Alessandro Barata, todos esses problemas são maximizados. Então, imagine a violência de uma mulher trans que está lá presa em unidade prisional masculina junto com outras pessoas de gênero diverso do seu. E até lembro que o professor Zamboni, por exemplo, fala das produções literárias cinematográficas que sempre apresentam os homens presos, né, como exaltando a sua sexualidade exuberante, a hipervirilidade. E se acrescentarmos nessa nossa reflexão, como sempre faz por Preciado, os filmes pornográficos, que também exaltam essa virilidade, essa sexualização do corpo do homem preso, nas cadeias, essa masculinidade ela é refletida na violência aos corpos das pessoas LGBTQIA+, no geral. São tidos como corpos femininos, inclusive nas cadeias, as categorias identitárias, como mona, bicha, travesti, transexual, viado, mulher, gay, são igualmente mobilizadas para se referirem tanto a travesti, a mulher transexual e outras pessoas do grupo. Então, para os homens presos, são todos partes do feminino. Por isso, merecem aí o lugar da submissão. Então, são, portanto, as pessoas que saciaram a vontade sexual dos presos, são as pessoas que vão ter que fazer a limpeza da unidade, são os que devem servir de aviãozinho para levar droga, e são as pessoas que não devem ter direito às visitas conjugais, porque ali é lugar de homem. Então, uma série de violências. Mas, voltando para a nossa pesquisa, o problema percebido nesses outros 6 processos foi a falta de indicação da identidade de gênero, orientação sexual dos sujeitos. Com exceção de um HC, que trata da transferência, que foi essa que transferiu uma travesti para a unidade prisional feminina, os demais julgados do STJ selecionados não dizem sequer se o beneficiário é travesti ou transexual, se é gay, lésbico ou bissexual. Pelos elementos de defesa é que a gente subentende que se tratam de travestis, mulheres transexuais, por conta dos nomes adotados, né? Tem a história de Tiffany, por exemplo, de Pablinho, de Nicole, e também a gente viu um RHC, curso ordinário habeas corpus, que utiliza o nome de Wellington, apesar das peças de defesa se reportarem às travestis mulheres transexuais sem talvez respeitar, e, portanto, o nome social adotados por ela. Então, vejam que nem o judiciário está fazendo essa tarefa.
Dos processos selecionados, todos os STJ tiveram deferimento anteriormente nos TJs dos estados. Em quadro dos julgados, o argumento de indeferimento foi de natureza meramente formal, e no único em que o TJ de um dos estados analisou o mérito da questão, que é o que a gente queria que o judiciário fizesse, entendeu que a transferência de uma travesti para a unidade prisional feminina seria inconveniente e que a Constituição da República teria escolhido o sexo biológico como critério para a divisão da população carcerária. Isso porque lá na Constituição, diz no artigo 5º, inciso 48, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. E aí, para esse magistrado, o sexo do apenado indicaria que a divisão deveria ser feita por critérios biológicos, sem, claro, analisar que a Constituição também fala em dignidade da pessoa humana, e, pelo visto, os desembargadores não sabem fazer uma interpretação sistemática da Constituição. Mas, enfim, peço até desculpa por dizer isso, é que são coisas que, quando a gente lê, quando a gente pega esse processo para ler, a gente não acredita no que está vendo aquilo, né? Dá um certo nojo para o pesquisador. Mas, voltando para os julgados, o que a gente percebe é que o julgador quase sempre prefere não analisar o mérito dessas questões. Não toma qualquer providência, nem no processo, nem uma providência complementar, como comunicar os órgãos de fiscalização. Na verdade, nesses processos, apenas no STF, a magistrada, acho que foi, na verdade, a ministra, não lembro muito bem qual foi o ministro desse processo que se encaixou nos nossos parâmetros, mas eu acho, eu não vou falar porque eu não tenho a certeza, mas nesse processo do STF teve uma providência complementar de informar a Procuradoria-Geral da República e a Defensoria Pública-Geral da União sobre o caso. Então, seria uma coisa a se fazer, por exemplo. Nos demais, não se faz nada, não se decide, não se toma nenhuma providência complementar, e aí o que a gente vê é a não decisão, né? O julgador sequer analisa a situação fática do sujeito de privação de liberdade, e aí sob um manto que eu entendo hipócrita da neutralidade, na inércia do órgão julgador, e aí cabe até a gente refletir, né? Se o judiciário sabe de casos graves, gravíssimos de desrespeito aos direitos humanos, o judiciário não pode fazer nada, né? E a gente tem diversas formas do que o judiciário poderia fazer, como, por exemplo, o próprio HC de ofício, né? Mas, na verdade, o judiciário, o controle judicial dessa política, salvo as pouquíssimas exceções citadas, na verdade, foi inexistente. Isso nos órgãos de cúpula, STF, STJ. Esse não controle, né, representado aí pela não decisão de mérito, na verdade, é uma decisão. Ela revela uma inclinação do julgador para não decidir. É como Bashirash e Barat chamam o lado oculto do poder. Ao não decidir, o que se faz é evitar o surgimento de temas que são considerados aí potencialmente perigosos e que, por isso, veta-se qualquer tentativa de deixar com que esses temas cheguem ao debate público. Vejam que aqui também se levanta a discussão do próprio acesso à justiça e da cidadania sexual, o que demonstra aí a face daquela suposta igualdade perante a lei que a gente teria no Brasil. São as consequências aí da hegemonia liberal sobre o debate público, né? Para ser esses dados, eu me graduei há pouco tempo, e antes, quando eu participava dos eventos, apresentava esses dados do STF e do STJ, eu sempre dizia, olha, se isso acontece nas cortes superiores do nosso país, imagine nos tribunais de base e nas varas locais. É lá que as coisas acontecem. E aí eu sempre dizia, para lá que a gente tem que olhar, para lá que a gente tem que pesquisar. E aí eu tinha essa vontade de fazer um levantamento do tipo, tanto no nível de TJ quanto nas varas. Nas varas eu confesso que ainda não consegui fazer, mas pela ocasião do meu trabalho de conclusão de curso de graduação, e aí eu tive a orientação do professor Roberto Veloso, do professor Paulo Fernando, eu abracei essa missão de ir atrás dos julgados de todos os tribunais de justiça do país. Imagine aí diversos julgados. Eu sabia que era uma tarefa difícil, mas eu imaginei que se no STF e no STJ não tem quase nada, né, de judicialização dessas questões, muito provavelmente nos TJs a situação não vai ser muito diferente. Na verdade, eu esperava que fosse diferente. Eu queria realmente me desapontar, por mais que eu não conseguisse concluir meu TCC nos moldes do que foi previsto, mas acabou que o trabalho maior foi o de filtrar esses julgados dos TJs, todos que tratassem da política de acolhimento de LGBTQIA+, e privação de liberdade. Porque com relação à análise dos julgados, a gente encontrou pouquíssimo julgado também, em todos os TJs do país. Em alguns TJs, inclusive, a pesquisa se mostrou inexistente. São esses dados que eu trago agora, também rapidamente, como eu ainda quero tratar de outro tema, eu vou reduzir um pouco a exposição desses dados, tá bom? Mas julgo importante falar deles.
Quais foram os nossos resultados? Nessa pesquisa por todos os TJs do Brasil. Teve como limite temporal aí os 6 primeiros anos de vigência da resolução conjunta lá de 2014, de 15 de abril de 2014 a 15 de abril de 2020, foi o marco temporal que eu utilizei. E aí a gente foi nos buscadores oficiais de jurisprudência dos TJs dos 26 estados e dos TRFs, de todos os TRFs, com exceção dos 26 estados, o TJDFT também, Distrito Federal e Territórios. E dos TRFs também de todas as regiões, com exceção do TRF2, porque não há qualquer presidente federal hoje em dia sob a jurisdição desse TRF. Os termos que a gente pesquisou foi LGBT, gay, bissexual, Yogyakarta, transexual, homem trans, mulher trans e travesti. E aí, com esses termos, a gente também habilitou a ferramenta de consulta que permite que sejam mostrados resultados de plurais ou parecidos. Tudo sem aspas. Dos resultados que a gente encontrou, foi excluídas as decisões monocráticas e a gente selecionou apenas os processos com acórdãos que tratassem direto ou indiretamente da política de acolhimento de LGBTQIAP+, em privação de liberdade. Nos resultados, a primeira coisa que chama a atenção são os pouquíssimos julgados que se encaixaram nesses parâmetros. Veja que a gente fez Tribunal de Justiça de 26 estados, mais Distrito Federal, mais 4 tribunais regionais federais. Então, é uma quantidade imensa de tribunais para encontrar apenas 38 julgados que se encaixassem nesses parâmetros. E a maioria dos acordos foram selecionados a partir dessa sigla LGBT, pelo menos quase todos encontrados na nossa pesquisa, apesar disso, tratavam da situação de transgêneros privados de liberdade, homem trans, mulher trans, travestis. A gente dividiu os processos em 3 categorias. Se houve ou não análise do mérito da questão, que, como falei, é uma coisa importante para a gente analisar, e se havendo análise do mérito, se a adesão foi favorável ou não para o sujeito encarcerado, e se não havendo decisão de mérito, se pelo menos os julgadores adotaram alguma providência para proteger os sujeitos encarcerados da ameaça que estava ali sendo contada. Da análise, a gente vê que o número de julgados que deixam de analisar o mérito das questões é relativamente muito alto. Tem tribunais, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, onde a gente encontrou muitos desses julgados, chegam a cerca de 50% dos processos sem resolução do mérito. E aí a gente tem o problema da escassez também de judicialização da vivência LGBTQIA+, e privação de liberdade. É aquilo lá que eu perguntei. Gente, se a gente não está tendo o cumprimento dessa política, por que isso não está chegando no judiciário? Né? Mesmo com o relatório mostrando que 80% das unidades prisionais brasileiras não tem uma ala LGBT. Então, dentre os argumentos utilizados para o não julgamento dessa análise de mérito, a gente destaca em expressividade numérica a supressão indevida de instância, inadequação da via eleita, a ausência de documentos comprobatórios da situação de pessoa travestis. Então, apesar das normativas indicarem que basta a declaração, alguns desembargadores queriam que os sujeitos indicassem documentos que comprovassem a sua situação. Então, essa não decisão, e aí se utiliza essas desculpas, entre aspas, é tomado mesmo em caso que grave. Tem um HC do TJ da Bahia, por exemplo, que trata de uma travesti que estava acometida com tuberculose e HIV, presta a ser presa na unidade prisional sem área LGBT e sem disponibilidade de tratamento de saúde que ela necessitava. O judiciário não fez nada. O outro HC do TJ de Minas Gerais, uma pessoa trans com unidade prisional masculina sujeita a inúmeras violações de direitos, desde a ausência de tratamento hormonal até casos de assédio. Também o tribunal não fez nada. O outro também de Minas Gerais, uma mulher transexual privada de liberdade, unidade masculina sem tratamento hormonal, e onde a identidade de gênero dela, com nome social, cabelo, roupa, nada era respeitado, o TJ também não fez nada. Nos processos em que o mérito da questão foi debatido, e aí a decisão foi desfavorável, eles utilizaram como argumentos a não caracterização do constrangimento ilegal, situação de gravíssimo desrespeito de direitos humanos, se diz que não há constrangimento legal, ou a ausência de documentos comprobatórios, novamente também utilizado como argumento de mérito. 10 processos desses 38 tiveram um mérito rejeitado por conta desses dois argumentos. Um número expressivo dentro dos 38, né? Novamente, outros casos de violação de direitos humanos. Lá a gente tem lá um HC do TJ Rio de Janeiro, que trata de 2 pacientes trans que foram presas com homens heterossexuais e cisgêneros em unidade masculina. O TJ não fez nada. Um HC lá do TJ do Rio Grande do Sul, que trata de um adolescente transexual, foi constrangido a cumprir a sua medida socioeducativa no internato masculino. E aí lá, eu lembro que, inclusive, o magistrado até confunde categoria transexual com homossexual, não utiliza como se fosse sinônimo
utiliza inclusive a categoria opção sexual, que não deve ser utilizada. Então, também há um certo desconhecimento, ou um certo, não digo nem desconhecimento, mas uma certa, um certo alinhamento a essa temática que deveria fazer parte dos seus conhecimentos enquanto magistrado. Lá no TJ São Paulo também teve uma transferência de uma mulher trans para a unidade feminina, que o magistrado pediu que a mulher comprovasse a sua mudança de sexo da paciente. E com esses termos, a mudança de sexo da paciente é uma exigência que, como a gente viu, de acordo com as normativas, não é necessária. Cerca de 20% dos processos que tiveram providências complementares adotadas, e aí são coisas que todos esses que pelo menos analisam o mérito deveriam fazer, adotar essas providências. A gente pode citar um do TJ Minas Gerais, que os julgadores permitiram a saída da paciente transexual com solicitação de escolta, para que realizasse seu acompanhamento multiprofissional fora do presídio. Um do TJ Rio Grande do Sul, que aplica medidas restritivas diversas da prisão a transexual presa, que estava lá em unidade masculina sem ala LGBT. Então, são várias formas, essa principalmente de permitir que a pessoa trans possa fazer seu tratamento hormonal fora do presídio, que os magistrados podem utilizar para contornar a situação de constrangimento, né, ilegal dos direitos humanos daquelas pessoas. Outro problema que a gente vê também é a especialização aí, a ausência de especialização dos julgadores, como eu já falei. Muitas vezes eles desconhecem as categorias identitárias, desconhecem os documentos nacionais e internacionais de proteção das pessoas LGBTQIA+. Um dado que mostra bem isso é que nenhum dos julgados, por exemplo, que a gente analisou, em nenhum deles os desembargadores citaram os princípios de Yogyakarta, mesmo sendo o principal marco internacional para esses direitos. E só em 6 processos dos 38, eles citaram a resolução conjunta de 2014. Então, nessas pesquisas por julgados, uma coisa que eu observava sempre era também que o tema mais recorrente levado a juiz era a questão da hormonioterapia. E aí, outro dia, eu relendo aquele relatório do Ministério dos Direitos Humanos, eu passei a analisar mais cuidadosamente os resumos que tinham lá no final. Lá tem um resumo de cada presídio, pelo menos dos da capital, e nesses relatórios sempre tinham lá histórias de que a disponibilização da hormonioterapia, dos hormônios das pessoas trans, era inexistente ou tinha sido descontinuado com mudança de gestão. Na época, eu estava concluindo o Laboratório de Ciências Criminais aqui no Maranhão, que é uma iniciativa do IBC-CRIM, e aí eu estava justamente buscando um tema para apresentar como trabalho de conclusão da minha pesquisa no laboratório. Foi quando veio a insight. Será que essa resolução do Conselho Penitenciário que traz... Tem lá um artigo, apenas um artigo nessa resolução de 2014 que diz que deve haver hormonioterapia nos presídios. Será que isso foi suficiente para que essa hormonioterapia chegasse nos presídios? A gente viu que praticamente não chegou. E aí eu pulo aqui um pouco de slide. Foi quando eu passei a pesquisar o seguinte problema de pesquisa, que é se existe algum entrave também normativo à atenção integral à saúde de LGBTQIA+, em privação de liberdade, principalmente no acesso à hormonioterapia a mulheres transexuais, travestis e homens transexuais no cárcere. E o porquê que estudar tais entraves normativos, ou possíveis entraves normativos? Por conta principalmente de uma visita nesse relatório, como eu falei, que tinha lá esses dados, e os dados que eu produzi na minha monografia também, que eu voltei a analisar, onde grande parte desses julgados, dos 38 julgados, tratavam de pessoas contando no judiciário que não tinha hormônio no presídio. No artigo 7º da Resolução Conjunta de 2014, lá determina que é garantida à população LGBTQIA+, em situação de cárcere, a atenção integral à saúde e à pessoa travesti, mulher, homem transexual em privação de liberdade, a manutenção do tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico. É o que está lá no artigo 7º. É o único artigo que trata sobre saúde da população LGBTQIA+, em privação de liberdade. Essa previsão, que está lá nessa resolução de 2014, quando a gente usa os dados do relatório do Ministério dos Direitos Humanos, lá de 2020, parece apontar que não tem sido colocado em prática. Porque lá no final cita especificamente a situação carcerária de vários presídios, em quase todos eles o acesso à hormonioterapia foi inexistente ou foi descontinuado. Até mesmo os estados que possuem lá o chamado ambulatório trans, que são as unidades de saúde equipadas especificamente para as necessidades da população trans, e mesmo nesses estados, as pessoas trans não estavam podendo sair do presídio para fazer fora desses ambulatórios e também não tinham acesso dentro do presídio. Além disso, quando eu fui buscar mais dados sobre essa situação, foi quando eu voltei lá naqueles julgados do segundo grau, dos 38, e eu vi que, e aqui eu mostro rapidamente,
9 julgados dos 38 tratavam do controle da política de acolhimento com relação ao direito à saúde. Em todos eles, a gente vê situação que se repete, que é a falta de atendimento de saúde especializado para as pessoas trans, que é, nesses 9 processos, a totalidade dos casos tratados pelos acordos. Apenas um desses julgados teve uma decisão de mérito favorável, nos demais, 7 deles, desses outros 8, 7 deles não foram conhecidos, então o tribunal não fez nada, e apenas um deles teve a ordem denegada, porque o julgador julgou improcedente lá o pedido. Nesses últimos 8, para além desse que teve um mérito favorável, apenas um deles adotou a medida complementar. Então, vê aí novamente que o judiciário não faz nada. Decide não analisar o mérito e também não toma nenhuma medida além disso. Apenas um deles foi que permitiu que a paciente transgênero comparecesse à unidade de saúde que realizasse acompanhamento profissional fora da unidade prisional. Então, tais resultados novamente apontam para a certa aquiescência das instituições com a continuação desse cenário de desrespeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa transgênero. E aí foi fazendo essa pesquisa de jurisprudência que eu esbarrei um problema também de ordem normativa. Porque, vejam só, e aí já estou me encaminhando para o final, vou ser bem breve, tá, gente? Eu sei que eu falo demais, mas eu estou concluindo. Que nós vamos fazer um breve histórico sobre esse direito à saúde das pessoas em situação de cárcere. No Brasil, a gente tem uma política nacional de saúde para as pessoas em privação de liberdade, que se dá pela portaria interministerial 1777 de 2003, aí do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, que foi quando instituiu aí, em 2003, na verdade, é um precursor dessa política, que é o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, o PNSSP. No artigo 5º do plano, lá em 2003, esse plano depois foi abandonado por uma outra portaria, a gente já chega lá. Essa portaria, no artigo 5º, criou um incentivo para atenção à saúde no sistema penitenciário. E aí lá estabeleceu várias dotações orçamentárias anuais, de acordo com a capacidade das unidades prisionais, seria financiado pelo Ministério da Saúde em 70% e pelo Ministério da Justiça em 30%. Lá no anexo 1 da portaria, também dispõe sobre a ação de atenção básica sendo fornecida nos presídios e traçam metas a serem cumpridas. Tem lá a realização de pré-natal, controle de câncer cérvico-uterino, implantação em todas as unidades de ações para diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, assistência à anticoncepção, imunização de gestante, assistência ao puerpério, etc. Essas são as ações que estão lá previstas em 2003 para as unidades prisionais femininas. Todavia, apesar de estarem classificadas como sendo de saúde da mulher, refletem, então, somente ações voltadas para a saúde da mulher cisgênero, aquela que se identifica com o gênero que é atribuído ao seu corpo biológico ao nascimento. No máximo, algumas das necessidades dos homens transexuais, e travestis privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, assim como para os próprios homens trans em unidades femininas. Essa população trans, mesmo se tratando de saúde da mulher, foi completamente abandonada, pelo menos nesse plano de 2003. E apesar dessa ausência de previsão de ações específicas para o grupo transgênero no que diz respeito à saúde, em 2004 foi criado o Brasil Sem Homofobia, né, um programa do Executivo, né, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que passou a compor aí o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, eu creio que todo mundo conhece. O Programa Brasil Sem Homofobia havia sido previsto no Plano Plurianual de 2004 a 2007 e definiu um programa integrado de ações de combate à violência homofóbica e transfóbica, como a ação da cidadania aos sujeitos LGBTQIA+. Diversas áreas de atuação, segurança pública, educação, movimento pelos direitos humanos. E aí, entre as ações para a efetivação do direito à saúde dessa população, em 2004, né, o Brasil Sem Homofobia formalizou o Comitê Técnico Saúde da População de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais no âmbito do Ministério da Saúde. Tem lá como objetivo a estruturação de uma política nacional de saúde voltada para essa população, além de ter sido também o primeiro documento a nível nacional a prever uma agenda de atenção integral à saúde para essa população no cárcere. E aí foi quando a gente teve um primeiro aceno para essa população. Só que um problema que a gente vê nesse Brasil Sem Homofobia é que deixa de considerar as pessoas trans. Trata apenas da vivência da atenção integral à saúde dos homossexuais em privação de liberdade. As pessoas trans novamente são deixadas de lado. E aí eu mudaria quando vem a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Veio a ser aprovada em dezembro de 2011, uma portaria do Ministério da Saúde, depois de uma pactuação pela Comissão Intergestores Tripartite, né? E, mesmo não tendo sido pensada no início, o artigo 4 dessa política, essa primeira portaria que está aí, de 2011,
colocou como competência do Ministério da Saúde a articulação junto às secretarias de saúde, estaduais e municipais, para a definição de estratégias que ofereçam atenção à saúde não só de lésbicas, gays e bissexuais, como também de travestis e transexuais. É a primeira vez, já em 2011, tardiamente, que se pensa na saúde da pessoa trans. E aí, lá, nessa portaria diz, conforme diretrizes do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário. Só que lembrem, o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, lá de 2003, não falava em pessoas trans. Então, já começa errado daí. É uma política que se ampara em diretrizes do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, mas se ampara em um plano que não trata das pessoas trans. Então, dessa forma, as travestis e transexuais foram incluídos na previsão de elaboração de propostas de atenção integrada à saúde, mas, como eu falei, foi incluído em parte, porque acabou que ficou deficitário nessa questão que se embasa em um plano que sequer cita as pessoas trans. E aí, em seguida, fruto aí dos 10 anos desse plano, que em 2014 surge a atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional, que é o PNASP, né? A portaria interministerial número 1 de 2014 está aí, que é assinado também pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça. É um aperfeiçoamento do plano. A gente tem uma política que começa em 2014. Também aí no mesmo ano da resolução conjunta lá das alas LGBTs. Essa portaria ela inova ao criar pontos de atenção, é a principal inovação, cria pontos da rede de atenção e integração de dentro dos presídios, né? E aí permite que sejam fundados esses pontos nas próprias unidades prisionais, mas não inclui qualquer planejamento específico voltado para a população LGBTQIAP+. Eu estou fazendo toda essa história para vocês verem a invisibilização pelo qual passa essa população. Novamente, eles são excluídos, essa população é excluída dos objetivos da política. O curioso é que o artigo 7º da Resolução Conjunta de 2014, que eu falei lá no início, que é o documento norteador da política de acolhimento de LGBTQIAP+, diz que a atenção integral à saúde ao grupo das pessoas trans será feita atendidos os parâmetros da política do PNASP. Atendidos os parâmetros do PNASP, que, como a gente viu, na PNASP, no plano do PNASP, não fala das pessoas trans, e também fala lá atendidos os parâmetros da Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, e, como eu falei, só cita os homossexuais, não cita a população trans. Então, o desencontro de normas. Nenhum desses dois documentos viabiliza realmente uma garantia de atenção integral à saúde, porque não prevê estratégias específicas para os sujeitos transgêneros encarcerados. E aí a gente vai ter outras normas nacionais que são referência para a proteção dos direitos humanos sexuais. A gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009, traça aí alguns objetivos, e aí sim vai trazer pelo menos metas para que se fizesse esse acompanhamento da atenção integral à saúde da população trans na prisão. Tem também a portaria, e aqui eu vou até mudar o slide, essa portaria 2803 de 2013 do Ministério da Saúde, que redefine o processo transexualizador no SUS, e também a resolução 26 de 2017, também do Ministério da Saúde, que traça o segundo plano operativo da Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIAP+, mas que não se preocupa novamente com a situação. Mesmo esses marcos normativos voltados para a população trans, não falam da população trans encarcerada. Quanto à disponibilização dos hormônios, aí a gente vai ter um outro problema, que trago aí. A portaria que a gente traz, que a gente tem sobre hormônios, sobre medicamentos no sistema carcerário, essa portaria de consolidação número 6 de 2017 do Ministério da Saúde traz lá quais são os remédios, os procedimentos e tudo que terá nos presídios. E aí diz lá que a oferta de medicamentos no âmbito do PNASP, né, no âmbito do sistema carcerário, terá como base o anexo 1 do RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Só que esse anexo, o anexo 1, é o componente básico de assistência farmacêutica. Nesse componente não está relacionado a qualquer medicamento hormonal. E aí talvez seja esse o problema, o primeiro problema, o maior problema. Que a gente tem apenas o anexo 1 do RENAME que chega nos presídios, que é para chegar, pelo menos, que nas normas é para chegar, mas nesse anexo não tem qualquer medicamento hormonal. Os medicamentos constantes do RENAME, que são hormonais, estão no anexo 2 e 3 da relação. E são hormônios que... hormônios apenas para o processo transexualizador feminino. O processo transexualizador masculino sequer está no RENAME.
Então, a gente tem um outro problema, que é sequer ter remédios que fazem parte da hormonoterapia dos transexuais masculinos no Rename, que é o que efetivamente pode chegar nos presídios. E aí a gente tem a resolução número 348 de 2020, que é a que eu falei do CNJ, repete os mesmos problemas daquela lá de 2014. Parece que essa questão novamente passou, entre aspas, batida. E aí que a gente vê toda essa desorganização da política de atendimento com relação à saúde, né? Esse levantamento de normas também é um levantamento inédito que a gente concluiu, e o que a gente concluiu é que a política de atendimento à saúde das pessoas trans em situação de liberdade é totalmente desestruturada no Brasil e quase impossível de ser colocada em prática. Como a gente vê, as normas elas não se conversam. E também por isso, somada à má vontade das instituições, elas não são executadas. Ao que parece, aí, a sugestão que, inclusive, coloco para a Carta de São Luís, a melhor saída para esse problema da hormonoterapia seria atualizar os próprios documentos que mapam a política de atenção à saúde das pessoas transexuais em privação de liberdade. Aí a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, o PNASP e o RENAME, ou ainda permitir que esses sujeitos continuem com seu acompanhamento profissional fora das dependências das unidades prisionais. Eu mudo aqui e me encaminho agora sim para o final, de que o que a gente consegue concluir com tudo isso é que esses desencontros e não decisões é um demonstrativo de como a sociedade como um todo trata os sujeitos transexuais, né? Enviesados aí pela violência estrutural, institucional contra o feminino, contra os dissidentes de gênero. É como se houvesse corpos que fossem mais importantes que os outros, né? Como gosta de lembrar Joseph Butler. Essa tal precariedade da vivência de certas pessoas é uma precariedade que precisa ser levada em conta quando se trata de política pública. E se a gente fechar os nossos olhos para essa precariedade, ela não vai desaparecer. Precariedade ela precisa fazer parte dos nossos cálculos. A reflexão que eu sempre deixo é de que, no caso da ausência de hormonoterapia, do assassinato que a gente vê das pessoas trans no Brasil, eu sempre fico com essa reflexão. Será se tudo isso não seria um dispositivo de poder sobre esses corpos dissidentes, como uma forma de biologizá-los no padrão cisgênero? E aí é realmente uma reflexão para ficar para a vida e para a nossa prática diária, enquanto defensor dos direitos humanos, que responder uma pergunta dessa exigiria um mergulho bem mais profundo nessas discussões, né, do que o tempo que a gente tem aqui permite. Mas, de qualquer forma, a certeza que eu tenho é a da subalternização desses sujeitos marcados pela violência homofóbica e transfóbica, que é vista como normalidade, é como o judiciário diz, a ausência de constrangimento legal. Como que eu posso ver uma série de violações como uma ausência de constrangimento legal? Como a professora Jaqueline de Jesus nos leva a refletir, que na minha cabeça vem aquela imagem do Homo Sacer, né? Homo Sacer era aquele romano que atentava contra os deuses de Roma e perdia o seu status de humano. E aí eu lembro que a professora Jaqueline, uma mulher trans negra, diz que as pessoas trans, por exemplo, são pessoas a quem se pode atirar fogo sem que a opinião pública considere isso como uma barbárie, né? O que escancara o não reconhecimento desse grupo como plenamente humano. E aí é sempre interessante a gente pensar, seriam as pessoas trans o Homo Sacer moderno? E aí, nesse ponto da minha fala, eu preciso dizer que, com o meu objetivo com essa pesquisa, nunca foi nem eu de encontrar culpados, porque eu entendo que a transfobia e a homofobia como sendo problemas estruturais na sociedade, e as instituições, elas são apenas reprodutoras desse problema. Meu objetivo, na verdade, com esses dados, encontrar os entraves, como eu encontrei, por exemplo, nos entraves normativos, e buscar soluções para propor aperfeiçoamentos, e principalmente, como agora estou fazendo, dialogar com as instituições. Por isso, no final, eu trago aí agora algumas sugestões para a Carta de São Luís. São poucas e bem simples, que já deu para melhorar em muita situação vivida pelas pessoas trans em situação de privação de liberdade. São simples também, são de fácil aplicação pelas instituições, principalmente no judiciário, especial no Brasil de hoje, né, com a escalada do neofascismo, esse ideário de existência de uma suposta igualdade entre as pessoas, tem se tornado muito mais comum aí como estratégia de ignorar a precariedade da vida de uns e preservar a posição privilegiada de outros. Então, é preciso que se lute pela proteção das vulnerabilidades. E o que nos empenhamos em fazer aí é que viver seja mais fácil, né? Como diz Joseph Butler, a tarefa nossa, enquanto defensor dos direitos humanos, é fazer com que a vida se torne mais vivível e menos sofrível. E aí foi pensando nisso que eu trouxe algumas sugestões. Eu peço desculpa, professor, pela forma verbal aí das proposições. Eu tinha esquecido como era que estava sendo colocado na Carta de São Luís, mas aí, se forem aceitas, dá para adequar, obviamente, a linguagem das outras proposições, e aí se escolhe qual poderia ser utilizada, até mesmo para discussão. Coloquei a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, que busca a criação de espaços de custódia reservados especificamente para a população LGBTQIA+, em todos os estabelecimentos penais do Estado, e que faça transferência das pessoas LGBTQIA+, que assim desejarem, para as alas existentes. Então, principalmente aí, alas LGBTs.
as instituições do sistema de justiça maranhense, aí eu trato delas como um todo, que elaborem normas internas e ou conjuntas para operacionalizar, que é o que está faltando, operacionalizar os padrões estabelecidos pelos princípios de OHK, a resolução conjunta de 2014, a medida cautelar na DPF 527, a resolução 348 do CNJ, e a gente tem uma instrução normativa maranhense, a instrução normativa número 5 de 2018 da SEAP, que trata especificamente sobre essa população. E aí essas normas internas, essa operacionalização atribuiria obrigações específicas aos seus membros quanto à política brasileira de atendimento às pessoas LGBTQIA+, tanto adultos quanto adolescentes, em privação de liberdade. Ao juiz da vara de execução penal, e aí nós temos a resolução número 348 do CNJ, que informa as pessoas LGBTQIA+, que estejam em privação de liberdade sobre seus direitos, inclusive na audiência de monitória, e que liste esses direitos na primeira decisão tomada no processo de execução, advertindo os servidores e as servidoras públicas da execução penal sobre as consequências do seu descumprimento. Que se deixe lá claro, porque deixando claro e avisando, talvez crie essa comoção maior. Ao juiz das varas de execução penal, que diligenciem também pela alteração dos documentos das pessoas trans em situação de privação de liberdade, que assim desejarem, nos termos da resolução número 348 do CNJ. E aqui as últimas, ao governo do Maranhão, Assembleia Legislativa, que editem normas e leis que assegurem a atenção integral à saúde das pessoas LGBTQIA+, em situação de privação de liberdade, e especialmente para a disponibilização de tratamento hormonal para as pessoas trans nas unidades prisionais maranhenses, inclusive com o orçamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, aí do PNASP, que tem a portaria número 2765, e traz dotações orçamentárias específicas para isso, que podem ser utilizadas. Ao juiz das varas de execução penal, que assegura os direitos das pessoas trans em situação de privação de liberdade de continuar com seu acompanhamento multiprofissional de saúde, principalmente quanto ao acesso à hormonioterapia, a direção dos estabelecimentos penais maranhenses, que autoriza as pessoas trans em situação de privação de liberdade a continuarem seus tratamentos fora das unidades prisionais, quando estas não estiverem aparelhadas para prover a assistência médica necessária nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. O diretor do estabelecimento pode fazer isso. E a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, por último, que zele pelo fiel cumprimento da política de acolhimento de LGBTQIA+, em privação de liberdade pelas unidades prisionais maranhenses, inclusive apresentando às autoridades judiciária e administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de sua violação, como prevê o artigo 81b, inciso 4º da Lei de Execução Penal. Era isso que eu tinha para dizer. Sei que eu falo demais, por isso eu peço desculpas, mas eu acredito que esse espaço ele é importante para essa discussão, e por isso eu quis aproveitar esse espaço o máximo possível, trazer o máximo de informações para o nosso debate, e eu agradeço imensamente pela oportunidade, em nome do professor Jorge Cereja, à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, pela atenção de todos vocês, dos pesquisadores que estão aqui, as pesquisadoras, pesquisadores, e me coloco à disposição também para o debate. Muito obrigado.